A natureza, ao longo de milhões de anos de evolução, criou estruturas impressionantes que, em muitas ocasiões, superam as construções humanas em engenhosidade, beleza e funcionalidade. Algumas destas maravilhas naturais não só desafiam a nossa imaginação, mas também demonstram a incrível adaptabilidade e design do mundo natural. Hoje vamos explorar 15 incríveis construções naturais que superam a arquitetura humana. Sem mais delongas, vamos começar. Número 1. O Grand Canyon, Estados Unidos. Esta é uma das paisagens naturais mais impressionantes do mundo, formada ao longo de milhões de anos por um processo geológico contínuo. O Rio Colorado, que atravessa a região, erodiu lentamente as camadas rochosas, criando o cânion que conhecemos hoje. Cada uma dessas camadas geológicas expostas em suas paredes é um testemunho da história da Terra, algumas datando de mais de 2 bilhões de anos. A erosão causada pela água, somada à ação do vento e das condições climáticas, esculpiu as formas e profundidades que caracterizam o cânion. Esta paisagem é o resultado de uma interação complexa entre fatores geológicos, climáticos e biológicos, o que lhe confere uma riqueza visual e científica única. O Grand Canyon tem aproximadamente 446 quilômetros de extensão, largura que varia entre 6 e 29 quilômetros, e profundidade que em alguns pontos ultrapassa 1,8 quilômetros. A sua magnitude e a complexidade das suas formações rochosas desafiam até a engenharia moderna. Apesar de ter sido estudado há séculos, o cânion continua a ser uma fonte inesgotável de fascínio para geólogos e turistas. Além disso, sua biodiversidade é notável, abrigando espécies que vivem tanto no fundo quanto nas formações rochosas íngremes. O Grand Canyon não representa apenas um desafio visual, mas também um recurso inestimável para a compreensão da evolução geológica do planeta. Número 2. As Cataratas do Iguaçu. Localizadas na fronteira entre Argentina e Brasil, as Cataratas do Iguaçu são um dos maiores e mais poderosos sistemas de cachoeiras do mundo. Esse conjunto de 275 cachoeiras se estende por quase 2,7 quilômetros, formando um espetáculo impressionante, onde a água cai de alturas variáveis, chegando até 80 metros em alguns pontos. Sua origem remonta a milhões de anos, quando uma erupção vulcânica causou uma série de falhas na região, criando um terreno favorável para o rio Iguaçu erodir a rocha e dar origem a essas imponentes formações. A magnitude e a força das quedas são avassaladoras. Durante a estação chuvosa, a vazão pode ultrapassar 6.500 metros cúbicos por segundo. Esta torrente constante de água gera uma névoa que envolve a paisagem e produz um som ensurdecedor, imergindo os visitantes numa atmosfera de admiração e reverência perante a força bruta da natureza. Um dos lugares mais impressionantes do complexo é a Garganta do Diabo, uma cachoeira em formato de ferradura que cria um gigantesco desfiladeiro, por onde cai um volume de água tão impressionante que faz vibrar o chão sob seus pés. Além de sua beleza visual deslumbrante, as cataratas são cercadas por uma biodiversidade incrível. A selva circundante abriga espécies como onças, tucanos, jacarés e mais de 400 tipos de pássaros. Tanto o Parque Nacional do Iguaçu, do lado argentino, quanto o Parque Nacional do Iguaçu, do lado brasileiro, foram declarados Patrimônio Mundial pela Unesco, em reconhecimento ao seu valor ecológico e beleza natural incomparável. Ao contrário de qualquer obra criada pelo homem, as Cataratas do Iguaçu permanecem uma lembrança do poder indomável da natureza, um fenômeno que deixa sem palavras todos aqueles que têm a sorte de contemplá-lo. Número 3. Monte Everest. Localizado entre o Nepal e o Tibete, no coração do Himalaia, o Everest é o ponto mais alto do planeta, atingindo 8.848 metros acima do nível do mar. Esta majestosa montanha é o resultado de milhões de anos de atividade tectônica. A colisão entre as placas indiana e euroasiática elevou gradualmente a rocha para formar o colosso que conhecemos hoje. A grandeza do Everest não se mede apenas pela sua altura, mas também pelos enormes desafios que representa para quem se atreve a escalá-lo. Desde o século XIX, tem sido uma meta para montanhistas de todo o mundo.
Embora o seu cume tenha sido alcançado pela primeira vez em 1953 por Sir Edmund Hillary e Tenzing Norgay, o Everest continua a ser um dos lugares mais perigosos do planeta. As condições extremas que qualquer expedição enfrenta são brutais. Temperaturas gélidas, ventos intensos e níveis de oxigênio que mal chegam a 33% dos encontrados ao nível do mar. Esta altitude torna a subida um desafio até para os escaladores mais experientes. Escalar o Everest é um teste definitivo de resistência física e mental. Apesar dos avanços na tecnologia e nos equipamentos, continua a ser uma das façanhas mais exigentes da exploração humana. Mas, para além do seu auge, o Everest tornou-se um símbolo da luta humana contra os limites da natureza. Nenhuma estrutura feita pelo homem se compara ao seu tamanho. No topo do mundo, os poucos que conseguem alcançá-lo experimentam uma sensação incomparável, a de estar literalmente no topo do planeta, uma lembrança da magnitude e do mistério da Terra e da sua geografia. Número 4. A Grande Barreira de Corais. Localizado na costa nordeste da Austrália, é o maior e mais extenso sistema de recifes do planeta, com extensão superior a 2.300 quilômetros. Este vasto ecossistema subaquático é composto por mais de 2.900 recifes individuais e cerca de 900 ilhas, formando uma das formações naturais mais impressionantes e com maior biodiversidade do mundo. A sua criação começou há cerca de 18 milhões de anos e continua a evoluir devido ao crescimento dos corais e às interações com o ambiente marinho. A barreira abriga uma variedade impressionante de vida marinha, incluindo mais de 100 espécies de peixes, 411 espécies de corais e 30 espécies de mamíferos marinhos, e diversas espécies de tartarugas e tubarões. A complexidade deste ecossistema é surpreendente, pois o equilíbrio entre as espécies marinhas depende da interação entre os corais, a água, as correntes oceânicas e a luz solar, criando um ambiente interligado e incomparável a qualquer construção humana. Além disso, a barreira é um local crucial para a investigação científica, uma vez que oferece uma janela única para o estudo dos ecossistemas marinhos e da biodiversidade. Apesar da sua magnificência, a Grande Barreira de Corais enfrenta ameaças devido às alterações climáticas, ao aumento da temperatura da água e à poluição, que colocam em risco este inestimável patrimônio natural. A barreira foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco e continua a ser uma referência mundial em termos de beleza natural e biodiversidade marinha. A sua existência demonstra o poder da natureza para criar estruturas complexas e surpreendentes que desafiam as capacidades de qualquer edifício humano. Número 5. Parque Nacional de Yellowstone. Localizado entre os estados de Wyoming, Montana e Idaho, Yellowstone é um dos tesouros naturais mais antigos e surpreendentes dos Estados Unidos. Fundado em 1872, é considerado o primeiro parque nacional do mundo e abriga um vasto conjunto de maravilhas geotérmicas, incluindo géiseres, fontes termais, fumarolas e piscinas de lama. Tudo resultado da intensa atividade vulcânica e geotérmica na região. Esta atividade deve-se a um supervulcão subjacente, cujo magma aquece as águas subterrâneas, dando origem a estes impressionantes fenômenos naturais. Entre os géiseres mais famosos está o Old Faithful, conhecido por sua capacidade de entrar em erupção com surpreendente precisão, enviando jatos de água quente a alturas de até 56 metros em intervalos regulares. Este fenômeno não é apenas visualmente impressionante, mas também demonstra como a Terra pode gerar sistemas naturais que funcionam com uma regularidade comparável à de qualquer máquina humana. Além de seu dinamismo geotérmico, Yellowstone abriga uma notável diversidade de flora e fauna. É um ecossistema vital que abriga espécies como ursos pardos, lobos, alces e bisões, coexistindo num habitat que inclui lagos cristalinos, montanhas escarpadas, florestas densas e desfiladeiros profundos. Esta variedade de paisagens faz do parque um dos cenários naturais mais espetaculares do planeta. Contudo, a magnificência de Yellowstone não o isenta de ameaças.
As alterações climáticas e o impacto do turismo representam desafios significativos para a preservação do seu frágil equilíbrio ecológico. Apesar destes desafios, o parque continua a ser um testemunho vivo da capacidade da Terra de criar sistemas complexos, funcionais e profundamente belos. Yellowstone é, sem dúvida, um puro reflexo da majestade da natureza, no seu estado mais selvagem e autêntico. Número 6. A Árvore Thule. Localizada no estado de Oaxaca, no México, esta é uma das árvores mais extraordinárias do mundo. É um cipreste Montezuma, Taxodium mucronatum, conhecido não só pelo seu tamanho imponente, mas também pela sua surpreendente longevidade. Com diâmetro de mais de 42 metros, seu tronco é o mais largo já registrado entre todas as árvores da Terra. Sua altura chega a 40 metros e estima-se que tenha entre 2.000 e 3.000 anos, o que o torna um dos seres vivos mais antigos do planeta. A majestosa árvore Thule tem atraído a atenção de cientistas, ambientalistas e turistas de todo o mundo. Embora a sua circunferência seja a sua característica mais notável, a sua enorme envergadura também o tornou um símbolo de resistência e força ao longo dos séculos. Sobreviveu a inúmeros acontecimentos naturais, como furacões, secas e até a intervenção humana, demonstrando a extraordinária capacidade de adaptação das espécies vegetais. Esta árvore não é apenas uma maravilha natural, mas também tem um profundo valor cultural e espiritual para os habitantes da região. É considerado um símbolo de vida e força e é venerado pelas comunidades indígenas que habitam a região desde a antiguidade. A preservação da árvore Thule não é importante apenas pela sua singularidade, mas também pelo papel vital que desempenha no ecossistema local, fornecendo abrigo e sustento a diversas espécies. Pelo seu tamanho, longevidade e história, a árvore Thule supera muitas construções humanas, tanto na capacidade de resistir à passagem do tempo, como na magnificência da sua presença. É um lembrete vivo da força e sabedoria da natureza. Número 7. O Sistema de Cavernas Waitomo. Localizada na ilha norte da Nova Zelândia. Este é um lugar fascinante, conhecido por sua singularidade natural e beleza subterrânea. Essas cavernas foram formadas ao longo de milhões de anos pela erosão da água nas rochas calcárias, criando uma série de passagens e câmaras de beleza espetacular. Porém, o que realmente distingue o Waitomo é a presença de milhares de vagalumes que habitam as cavernas emitindo um brilho bioluminescentes no escuro. Esses vagalumes pertencentes à espécie Arachnocampa luminosa produzem uma luz azul esverdeada para atrair suas presas, criando uma atmosfera mágica que ilumina as paredes e tetos das cavernas com um brilho fraco, mas hipnótico. Este fenômeno natural tornou-se uma das principais atrações turísticas da Nova Zelândia, pois oferece aos visitantes uma experiência única ao entrar neste mundo subterrâneo iluminado pela luz dos vagalumes. A beleza destes cavernas, com suas formações rochosas esculpidas pelo passar do tempo, combinam perfeitamente com a dança das luzes naturais, dando origem a um espetáculo que rivaliza com qualquer obra arquitetônica iluminada artificialmente. Além disso, o sistema de cavernas Waitomo é composto por diversas câmaras e túneis, alguns dos quais acessíveis aos turistas através de visitas guiadas, o que lhes permite explorar a sua riqueza geológica e biológica. A serenidade e o espanto gerados por este fenômeno, juntamente com a sua complexidade natural, sublinha como a natureza é capaz de criar estruturas e efeitos tão impressionantes que rivalizam com as obras da engenharia humana. Número 8. A Floresta de Sequoias. Localizada na Califórnia, esta floresta abriga algumas das espécies de árvores mais imponentes e longevas do planeta, as sequoias. Esses gigantes naturais podem atingir alturas de até 100 metros, o que os torna as árvores mais altas do mundo, superando até mesmo algumas das estruturas humanas mais altas, como arranha-céus e torres. Seu tamanho surpreende não só pela altura, mas também pela espessura. Alguns exemplares têm diâmetros que ultrapassam os 7 metros, o que os torna ainda mais impressionantes. Mas talvez a coisa mais fascinante sobre as sequoias seja a sua longevidade.
Muitas destas árvores viveram mais de 3.000 anos, sobrevivendo ao longo de séculos e até milênios, resistindo às alterações climáticas, aos incêndios florestais e às pragas. Uma das chaves da sua resistência está na casca, extremamente espessa e naturalmente resistente ao fogo, o que lhes permite sobreviver aos incêndios, fenômeno frequente nesta região do mundo. Além disso, as sequoias possuem um sistema radicular único, que se estende amplamente no subsolo, permitindo-lhes absorver água de fontes subterrâneas, mesmo sob condições adversas. A floresta de sequoias não é apenas um espetáculo ecológico, mas também um local carregado de significado cultural. Estas majestosas sequoias têm sido uma fonte de admiração durante séculos, atraindo milhões de turistas e cientistas todos os anos que estudam a sua biologia, ecologia e a história da sua surpreendente sobrevivência. O seu tamanho, força e longevidade são testemunho da extraordinária capacidade da natureza para criar formas de vida que desafiam os limites do imaginável, tanto em dimensões como em durabilidade. Número 9. Cataratas do Anjo. Localizada no Parque Nacional Canaima, na Venezuela, esta é uma das maravilhas naturais mais impressionantes do planeta. Com altura total de 979 metros, detém o título de cachoeira mais alta do mundo, superando até cachoeiras famosas como as Cataratas do Niágara. Angel Falls desce de Ollantaytambo, um maciço rochoso que se eleva abruptamente no meio da selva tropical. O que torna esta queda ainda mais espetacular é que grande parte de sua descida ocorre sem contato com nenhuma superfície. A água cai totalmente na vertical, gerando um espetáculo natural de neblina e vapor ao cair das alturas, principalmente na época das chuvas. A majestade do Salto Ángel é acentuada graças à densa vegetação que o rodeia, criando um contraste visual marcante entre a selva exuberante e as paredes íngremes do Tepuy. Foi descoberto em 1933 pelo aviador americano James Crawford Angel, que sobrevoou a região em busca de ouro. Em sua homenagem, a cachoeira recebeu seu nome. Porém, muito antes desta expedição, já era conhecido pelas comunidades indígenas locais como Querepacupai Meru, que significa maior cachoeira. A natureza espetacular do Salto Ángel reside não apenas na sua altura, mas também na sua localização remota, no coração da selva venezuelana. Só pode ser acessado por longas caminhadas ou pequenos voos de avião, o que dificulta o turismo de massa e ajuda a preservar a pureza do seu ambiente natural. Este salto imponente não só tira o fôlego pelo seu tamanho, mas também pela energia que transmite. O barulho da água que cai, os borrifos no ar e a imensidão da paisagem geram uma experiência única. Comparada a qualquer obra humana, Angel Falls se destaca por seu poder e grandiosidade. Nenhuma construção, por mais imponente que seja, pode igualar a magnificência desta maravilha natural, símbolo da força indomável da Terra. Número 10. Ilha de Páscoa, Chile. É famosa por suas enigmáticas estátuas Moai, que são um legado da antiga civilização Rapa Nui. Estas gigantescas figuras, esculpidas em pedra vulcânica, representam os antepassados da cultura local e fascinam estudiosos e turistas pelo seu tamanho e mistério. No entanto, a ilha não é conhecida apenas por estas estátuas, mas também pela sua impressionante geografia. Os vulcões que formaram La Isla, como o Rano Haraku, a cratera onde a maioria dos Moai foram esculpidos, são um exemplo claro de engenharia natural. Esses vulcões não apenas moldaram a paisagem de La Isla, mas também deixaram formações geológicas únicas, como penhascos rochosos, crateras afundadas e campos de lava. Os sistemas de túneis subterrâneos, formados pela atividade vulcânica, também adicionam um nível de complexidade geológica que rivaliza com qualquer construção humana. La Isla está rodeada de falésias, com um terreno repleto de vegetação, que contrasta com as zonas mais áridas, o que evidencia uma diversidade de paisagens numa área relativamente pequena. A engenharia da natureza na Ilha de Páscoa, com as suas estruturas vulcânicas e geológicas, é tão impressionante como as obras da própria civilização humana, criando um ambiente onde a história, o mistério e a natureza estão interligados. A
A forma como os antigos habitantes utilizavam os recursos naturais da ilha para esculpir e erguer as estátuas. Moai é um testemunho da engenhosidade humana, juntamente com as maravilhas naturais que compõem este lugar fascinante. Número 11. Floresta de Pedras, de Zhangjiajie, China. Esta é uma das formações geológicas mais surpreendentes do mundo. Esta paisagem única é composta por milhares de pilares verticais de pedra que chegam a atingir os 200 metros de altura, criando um panorama surreal que parece de outro mundo. As formações conhecidas como pilares de arenito são o resultado de milhões de anos de erosão e desgaste causado por a água e o vento, moldaram as rochas em formas que lembram colunas ou torres. A aparência quase estranha destes picos foi fundamental para transformar a floresta de pedra de Zhangjiajie num local icônico da geografia mundial. Estas imponentes torres de pedra tornaram-se especialmente famosas pela sua influência no desenho das montanhas flutuantes do filme Avatar, de James Cameron. As paisagens de Pandora, o mundo ficcional do filme, foram diretamente inspiradas nesta paisagem incrível. De Zhangjiajie, a simetria, a disposição vertical e a majestade das formações rochosas rodeadas de neblina e vegetação parecem mais típicas de uma obra de ficção científica do que da própria natureza, que acrescentou um ar de misticismo e magia ao local. O Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie, onde está localizada a Floresta de Pedras, é uma área protegida que cobre mais de 11.000 hectares, que são endêmicos da região. A mistura de formações rochosas e vegetação exuberante cria um ambiente espetacular, que tem sido descrito como o paraíso na Terra para turistas e viajantes. Aventureiros, a Floresta de Pedras de Zhangjiajie oferece uma experiência única, além de explorar a pé. Os visitantes podem caminhar por pontes de vidro, suspensas entre os picos das rochas, permitindo-lhes desfrutar de vistas impressionantes da paisagem de cima. O parque também possui um teleférico que facilita o acesso a alguns dos pontos mais altos para quem prefere admirar a paisagem de um local seguro. Comparada às construções humanas, a Floresta de Pedras de Zhangjiajie destaca-se pela sua escala monumental e pela sua beleza única. Nenhuma obra arquitetônica criada pelo homem pode igualar a magnificência natural desta paisagem, que é em si uma obra de arte que foi esculpida pela Terra ao longo dos séculos. Número 12. O Círculo Polar Ártico. Esta é uma das regiões mais extremas e fascinantes da Terra, caracterizada por paisagens de geleiras, formações de gelo e montanhas que desafiam a imaginação humana. Este vasto território, onde as temperaturas podem descer a níveis extremos e a luz solar é escassa durante meses, é o lar de uma beleza que, embora desafiadora para a vida, deu origem a impressionantes estruturas naturais. As geleiras que cobrem grande parte do Ártico são enormes massas de gelo que se movem lentamente pela paisagem, esculpindo vales e criando impressionantes fiordes e montanhas cobertas de neve. Formações de gelo, desde placas gigantescas que se desprendem no mar, até icebergs flutuantes complexos e frágeis, demonstram a capacidade da natureza de criar estruturas complexas sob condições severas. Além disso, as luzes do norte que iluminam o céu noturno adicionam uma camada mística ao ambiente, com sua dança de luzes, que não pode ser reproduzida por nenhuma tecnologia humana. Estas paisagens extremas não são apenas um testemunho da força da natureza, mas também da sua capacidade para criar formas surpreendentes e dinâmicas que se adaptam às condições mais adversas. As estruturas de gelo e neve no Círculo Polar Ártico servem como um lembrete constante da resiliência do planeta e de como a natureza, mesmo no seu estado mais inóspito, continua a gerar beleza e maravilhas incomparáveis a qualquer construção humana. Número 13. A Floresta Amazônica. Na América do Sul, este é um dos ecossistemas mais complexos e diversos do planeta, muitas vezes chamado de pulmão do mundo, devido à sua capacidade de gerar 20% do oxigênio que respiramos. A selva não é apenas vital para a saúde do planeta, mas também abriga uma biodiversidade surpreendente, que é incomparável em qualquer outro ecossistema terrestre em termos de idade. A floresta amazônica excede as capacidades de qualquer cidade humana, tanto em quantidade quanto em complexidade.
Nas suas vastas extensões de floresta tropical, existem mais de 10 milhões de espécies de flora e fauna, muitas das quais ainda não foram identificadas pelos cientistas, incluindo mais de 400 mil espécies de plantas, mais de uma espécie de aves e uma surpreendente variedade de mamíferos, répteis e anfíbios. Esta biodiversidade não só impressiona pelo seu volume, mas também pela sua especialização e adaptações únicas às condições da selva. O que faz do ecossistema um modelo de eficiência e funcionalidade. O funcionamento do ecossistema amazônico é tão intrincado e bem organizado que é quase impossível replicá-lo. A interação entre as espécies, o ciclo da água, a dispersão de nutrientes e a regulação do clima são tão interdependentes que qualquer alteração pode ter efeitos em cadeia, algo que não pode ser simulado com infraestrutura humana. Por exemplo, as árvores da floresta tropical, com a sua copa densa, não só constituem um lar para milhares de espécies, mas também actuam como reguladoras do clima global, absorvendo enormes quantidades de dióxido de carbono e ajudando a mitigar as alterações climáticas. O rio Amazonas, que atravessa a selva, desempenha um papel crucial no ecossistema, não apenas como fonte de água para o flora e fauna, mas também como via de transporte de espécies aquáticas e terrestres. Este sistema fluvial é o maior do mundo e tem influência determinante na criação e manutenção da biodiversidade amazônica, alimentando os pântanos das florestas ribera e áreas alagadas, que por sua vez permitem a sobrevivência de um número extraordinário de espécies. A selva também é um exemplo de simbiose natural. Algumas espécies de árvores e plantas dependem de animais para a polinização ou dispersão de seus sementes, enquanto outras espécies animais, como formigas e abelhas, desempenham um papel fundamental na manutenção do ecossistema, ajudando na decomposição da matéria orgânica ou na distribuição de nutrientes no solo. Em comparação com qualquer cidade humana, a eficiência deste ecossistema é surpreendente. As cidades dependem da infraestrutura humana e da intervenção constante para funcionar, enquanto a floresta amazônica, por sua vez, tem conseguido manter seu equilíbrio por milhões de pessoas de anos, sem a necessidade de intervenção externa. A rede de interações biológicas que existe na selva não só é mais extensa, mas também é capaz de se adaptar e evoluir face às pressões ambientais, algo que as cidades humanas ainda não conseguem replicar de forma tão eficiente. A floresta amazônica, pela sua complexidade e abundância, é um exemplo da perfeição da natureza, muito além do que a humanidade conseguiu construir até agora. A sua capacidade de se autorregular e sustentar uma vida diversificada e contribuindo para a estabilidade do clima global, torna-a uma das estruturas mais impressionantes e valiosas do nosso planeta número 14. Ilhas Galápagos. Localizados no Oceano Pacífico, estes são um exemplo fascinante de como a natureza pode evoluir e criar um laboratório natural único. Este arquipélago vulcânico, composto por 3 ilhas principais, mais de 40 ilhotas e numerosas ovas, testemunhou um processo evolutivo único, que não tem paralelo em outras partes do mundo. As espécies que habitam Galápagos, como as famosas tartarugas gigantes e os tentilhões de Darwin, evoluíram de forma tão especializada que desenvolveram adaptações únicas ao seu ambiente, algo que não poderia ocorrer num contexto urbano ou artificial. As ilhas de origem vulcânica apresentam impressionantes formações geológicas com crateras, fluxos de lava e formações rochosas que oferecem paisagens deslumbrantes. Vulcões ativos como o Isabela e as praias de areia preta criadas pela lava são apenas algumas das maravilhas naturais que fazem deste lugar um ambiente tão impressionante. Além do seu valor geológico, Galápagos possuem uma biodiversidade incomparável, com espécies endêmicas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. A interação entre a vida animal e vegetal, neste ambiente quase intacto, é um exemplo claro da capacidade da natureza de criar um equilíbrio perfeito, onde cada organismo desempenha um papel essencial no ecossistema. As Ilhas Galápagos não são apenas um paraíso natural, mas também uma lembrança do extraordinário, a capacidade da Terra de gerar biodiversidade e paisagens que rivalizam com qualquer monumento criado pelo homem número 15, Caverna Carlsbad.
Localizada no sudeste do Novo México, a caverna Carlsbad é uma das maravilhas subterrâneas mais impressionantes do mundo. Esta vasta rede de cavernas, que se estende por mais de 80 quilômetros, é conhecida pelas suas extraordinárias formações geológicas, especialmente as estalactites e estalagmites, que tomaram forma ao longo de milhões de anos. O que torna a caverna Carlsbad única não é apenas o número e a diversidade dessas estruturas, mas também a surpreendente beleza e geometria que elas revelam em seu interior. As estalactites, que pendem do teto formadas pela queda lenta da água carregada de minerais, e as estalagmites, que brotam do chão em direção ao teto, criam uma paisagem subterrânea digna de um mundo fantástico. Algumas destas formações atingem vários metros de altura, modeladas com uma precisão que parece quase deliberada. As colunas cristalizadas, surgidas da união entre estalactites e estalagmites, erguem-se como esculturas vivas, esculpidas pela infinita paciência do tempo. Entre as formações mais surpreendentes está o famoso Salão das Sete Maravilhas, cujas complexidades e detalhes desafiam qualquer comparação com obras arquitetônicas humanas. As paredes da caverna, cobertas por finas camadas de depósitos minerais, parecem mais uma obra de arte feita à mão do que um fenômeno natural. Além de sua beleza mineral, a caverna Carlsbad apresenta uma variedade de outras maravilhas geológicas. Cortinas de pedra que caem como dobras de tecido congelado, colunas fundidas, fluxos de lava fossilizados e faixas no chão que revelam a passagem do tempo em cada estrato. Este intrincado labirinto subterrâneo, cheio de texturas, formas e cores, é tão complexo e fascinante quanto qualquer edifício icônico construído pela humanidade. Outro aspecto igualmente impressionante é o seu ecossistema subterrâneo. Apesar de isolada da superfície, a caverna abriga vida, colônias de morcegos, insetos adaptados à escuridão absoluta e micro-organismos que fazem parte de um microecossistema autossustentável. Este equilíbrio natural perdurou durante milhares de anos sem intervenção humana, provando que mesmo nos ambientes mais extremos, a vida encontra o seu caminho. Em termos de grandeza e complexidade, a caverna Carlsbad supera muitas construções humanas. Cada canto revela uma história de paciência geológica, um processo de criação natural que deu origem a uma arquitetura mineral tão elaborada quanto qualquer obra humana. É um exemplo claro de como a natureza, com o tempo e o silêncio, pode esculpir paisagens que nos deixam sem fôlego. Se você se surpreendeu com essa maravilha underground, não esqueça de deixar seu like, se inscrever para mais tops e curiosidades fascinantes. E conte para a gente nos comentários. Qual dessas maravilhas naturais mais te impressionou?